Está começando mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que é um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarininho e Frio Oeste Carnes. E o convidado de hoje dispensa apresentações, já esteve no Entre Taças, mas hoje está retornando à nossa mesa para contar mais uma etapa de uma história, né? André Lazzarin, muito prazer novamente por ter vindo até o Entre Taças para continuar essa história. Obrigado, Sidney, obrigado TV Concórdia pelo convite. É um prazer de novo estar aqui, né? Falando sobre cervejas, falando sobre novidades, conquistas, né? E a primeira vez que a gente veio aqui, a gente inclusive tomou uma cerveja, degustou uma cerveja da linha de guarda, e desde então muita coisa aconteceu. Muita coisa. Muita né? coisa boa aconteceu, então a gente está aqui para falar de coisas boas. A gente falou da outra vez da história da Casa do Malte, da cultura cervejeira, e agora a gente volta com novas medalhas e premiações. E o que mudou de lá para cá, André? De lá para cá a gente começou justamente melhorar muitos aspectos, né? Padrões em processos, e isso possibilitou abrir mais o leque, né? Então hoje a gente está com uma linha bacana de cervejas, a gente foca, sempre desde o início foi focado em coisas mais específicas, mais artesanais, não em volume, mas sim em qualidade. E tá aí prova disso, né? Então hoje a Sachs é a cerveja mais... Essa cerveja nós degustamos da última vez. Exato. Mas não tinha ainda Não tinha... o que você trouxe aqui para nós, gente. Quero mostrar para vocês. Posso, André? Claro, fica à vontade. Então aqui o André vai falar para nós temos uma medalha com a foto da Sachs aqui. Exato. Então, desde então, a gente começou, ano passado, né, a justamente mandar nossas cervejas para concursos, né? Tendo em vista, primeiramente, a gente tem uma análise de pessoas gabaritadas para isso também, para saber se a gente estava no caminho, se estava, como é que estava a cerveja em si, do estilo. E depois desse dia da nossa conversa, que até foi o primeiro concurso que a gente mandou, foi para esse daqui. Né? Esse Foi o Brasil Beer Cup, que é um concurso também internacional, que é em Florianópolis, né? Então foi conquistado a primeira medalha, foi tanto com a Sachs, que é essa de prata, e também com uma cerveja em parceria com a Dom Cervejeiro de Ceará, que era uma Italian Pilsner. Então conquistamos ali a primeira medalha, que foi no passado. Que foi essa aqui, lá em Florianópolis. Exatamente. Aí após isso, essa 2026 agora, em março, até a gente estava lá no dia da premiação, que junto com a premiação acontece o Festival da Cerveja também, com várias cervejas do Brasil todo. Ali foi algo bem importante, porque o Blumenau também é um concurso internacional, muitos jurados de fora, muitos jogadores que têm referência muito forte em cada estilo, né? No caso, essa aqui é uma Belgian Quadruple, né? Então ali foi ouro, ganhando de outras grandes cervejarias renomadas também, muito boas, nós conquistamos o ouro. E agora, o mais recente, foi esse de Caxias, né? Foi também uma medalha de ouro com essa cerveja, com a Sachs, para realmente assim carimbar ela, dizendo, não, realmente a gente tá indo no caminho, né? Nesse concurso a gente ganhou 4 medalhas, né? Aqui é sul-americana, ali era brasileiro. Exato, exatamente. Mas outras cervejarias de fora do país também participam, né? E no caso, a gente ganhou 4 medalhas, 2 de ouro, 2 de prata, e a Sachs novamente aí foi medalhista nesse concurso. Então nós podemos dizer que estamos aqui com... Ela é uma quadra? Isso, a Belgian Quadruple, é uma cerveja um pouco mais alcoólica, mais de intensa. Medalhas também. Sim. 4 medalhas. André, vou deixar você fazer as honras. Sim. Enquanto você nos fala mais uma vez das características dessa cerveja. Opa! Ela tem uma travinha, às vezes ela tem muita pressão, mas vai dar certo. E ela tem uma... Ela é totalmente diferente do que a gente... Das cervejas tradicionais, com certeza, das artesanais, ela já é um outro estilo totalmente diferente, né? O André vai explicar para nós sobre cor, aroma. Exato. Isso, Sidney, ela é uma cerveja bastante complexidade, né? Então, para ter uma ideia, assim, a receita dela foi desenvolvida lá dentro da cervejaria. Eu também auxiliei o cervejeiro nosso, né? O Fernando também tem grande parcela nisso tudo, né? E a gente fez ela, portanto que a safra dela é uma 2024, né? Então a gente produziu ela
e deixou ela também praticamente em 1 ano na garrafa para ela refermentar, para ela equilibrar. Então, assim, com o tempo a gente percebe que ela está ainda evoluindo. Que é uma cerveja de guarda. Então, é uma cerveja que ela, quanto mais tempo ela ficar, ela vai evoluir e vai mudar algumas características da própria cerveja. Então, nessa cerveja em si, foi usado uma quantia bem diversificada de maltes, né? E também leveduras e lúpulos, todos eles importados, tudo para ser a mais fiel possível dentro do estilo, que é uma quadrúpla. Então, isso que a gente quis fazer, porque não basta para você ganhar uma medalha aqui. Claro, a gente sempre gostaria, né, disso, a gente mandou para justamente ver, mas também para ter uma análise, né? Mas para conseguir chegar nesse ponto, ela tem que ser uma cerveja que tem as características do estilo. Então, não basta ser uma boa cerveja, ela tem que estar no padrão do estilo que a gente manda, né? Que é uma cor mais... Ela tem... Agora a tela deu ficou um pouco mais turva, talvez, né? Uhum. Mas, enfim, ela é uma cerveja mais pesada, chega a ser pouco até licorosa, né? Bem doce. Bastante Doce no sentido... Mas é um doce em boca e, de repente, no final vem um retro amargor, assim. Perfeito, isso aí. A primeiro momento ela pode ser até um pouco mais doce, mas ela vai mudando. Tanto que esse dulçor, desde o início, ela foi se perdendo um pouco, né? Porque no começo ela lembrava muito mais uma cana-de-açúcar, um açúcar amarelo, um açúcar mascavo, e hoje ela está começando a equilibrar mais. Mas ela ainda vai mudar mais com o tempo ainda, com certeza. E quando a gente fala em premiação, quem está lá julgando tem um conhecimento já de outro... Normalmente o pessoal busca juízes bem experientes, vamos dizer assim, né? Então eles vão julgar não pela marca, não pelo rótulo, sempre às cegas, né? E vão julgar pelas características que cabem dentro desse estilo de cerveja, né? Fala um pouquinho pra gente como funciona esses... Claro, exatamente. Isso, justamente, não vai ter rótulo nenhum, ela é mandado várias cervejas, várias garrafas de cada estilo, cada rótulo, né? Mas de forma alguma tem o rótulo. Então a pessoa que vai estar ali julgando não vai ter acesso a isso, né? Então ela vai julgar às cegas, vai ter as pessoas que vão ajudar. E eu percebo que cada vez está mais, assim, mais criterioso esse julgamento, e a gente percebe também que em algumas situações, como tem vários estilos internacionais, assim, tipo escola alemã, escola belga, escola inglesa, germânica. Então, eles buscam também, às vezes, alguns juízes que são daquele país, são daquela região, entendeu? Para justamente ter algo assim o mais fiel possível, que são pessoas que vão estar a vida inteira em cima daquele estilo, daquela escola cervejeira, digamos assim. Sabem o que estão julgando ali. Sim, não que... Nossa, tem juízes aqui também muito bons, né? No Brasil todo também. É muito capacitado. Várias escolas cervejeiras muito boas, né? Mas eu vejo que às vezes tem esse movimento de pegar pessoas também de fora para ter algo mais fiel possível. E lembrando também, claro, tem algumas cervejas agora também com estilos nacionais, né? Que também estão bem alto, tendo mais força, né? Mas eu creio que assim, no caso, qualquer desses concursos, assim, é avaliação muito criteriosa, muitas pessoas muito capacitadas para isso. E quando você recebe um resultado desse, de um trabalho que foi feito, vem aquela sensação de alívio, orgulho, surpresa, responsabilidades, que vem assim? É um conjunto de muitas coisas, na verdade. Primeiro, era um pouco do reconhecimento do trabalho, né? O dia a dia, de escolher uma cerveja, de ter um processo bem definido, de ter o zelo, o cuidado pelos insumos, enfim, é muita coisa junto. Surpresa, com certeza, porque, assim, isso é uma pequena fatia, né? Porque tem muitas amostras, muitas cervejas boas também que vão para julgamento. Então, a gente está competindo com milhares de estilos, milhares de cervejas, milhares de amostras. Então, ter esse reconhecimento, ter esse retorno, esse feedback também, né? É muito gratificante, né? Então, é uma mistura de surpresa, de reconhecimento também, acima de tudo. E quando a gente fala, ganhou uma medalha, e a gente olha para todo o trabalho que você vem fazendo e vem trazendo para quem vai na Casa do Malte, para a Concórdia em si, começa a aumentar as expectativas dos clientes, os clientes começam a buscar a Casa do Malte como referência a partir daí também, né? Exato. Sempre foi a nossa ideia, desde o início,
ser um local com boas cervejas, com uma referência nisso, ter diversidade e ter cervejas que são produzidas lá, né? Então, a gente teve um caminho ali no início um pouco mais complicado, em virtude também da pandemia, que atrasou bastante coisa, né? Enfim, como todo mundo passou por isso. E a gente está hoje na produção lá há aproximadamente 4 anos, né? Então, é uma cervejaria relativamente nova. E, como eu falei, fomos mudando muita coisa, melhorando acima de tudo, todos os aspectos que a gente podia fazer. E sim, é muito bom, a gente quer realmente assim, ser conhecido pelas cervejas. Casa do Malte tem que ser lembrada por isso, por cervejas, apesar, lógico, de outras coisas também, ambiente, enfim. Mas é muito bom a gente ter essa lembrança e as pessoas procurarem e ficarem sabendo da premiação, enfim, e virem buscar isso, virem conhecer, virem querer fugir um pouco do óbvio, né? Porque tem muita cerveja boa para ser degustada, e daqui a pouco as pessoas às vezes não se dão assim, a descobrir várias coisas novas, né? Então, é Sim, muito pelo bom. menos aprovar, né, André? É o que eu sempre falo aqui pro pessoal de Concórdia e região também. Pessoal, venham provar coisas novas. Exatamente. Porque acha que isso é, porque quando você recebe um reconhecimento, como agora da Sax e de outras cervejas, já recebeu o reconhecimento também, né? E tá aqui em Concórdia. Se lá fora foi reconhecida, por que que a gente aqui não vai reconhecer, né? Exato. Ou pelo menos provar, falar, pô, André, realmente a cerveja está espetacular. Ah, mas eu não gosto muito, eu gosto mas vai, sai um pouquinho Uhum, do tradicional, né, André? Sai um uhum, pouquinho do tradicional, uhum, vai lá, prove coisas diferentes. E sempre tem, né, na tua carta de cervejas, ela sempre tem uhum. novidades, né? Exatamente. Tanto que, tanto cervejas, por exemplo, é uma cerveja de guarda essa, como também a Stradivarius, que é uma Barley Wine, são as duas de guarda que a gente tem. Em breve vai ter mais 3 lançamentos também. Aí já são cervejas que passaram pelo processo de maturação em barris de madeira. Essas ainda não, né? Nesse primeiro momento não tinha sido feito. E vários outros estilos. Então a gente é muito especialista também hoje em IPAs, né? Em estilos de IPAs. São cervejas que, muito, assim, a gente percebe que a nossa região, a galera gosta muito. E ter novidades, ter coisas frescas, ter coisas novas, isso é o nosso objetivo. É ter o mais, assim, com a mais qualidade e a maior experiência possível. E então é muito, muito bom a gente ver que está tendo movimento e tem, pessoas querem coisas diferentes. Agora, inclusive, vai ter um lançamento para o final de julho, né? Para o aniversário do município, lá na Fenal também a gente vai lançar, que é uma cerveja comemorativa do aniversário de Concórdia, que é uma Que cerveja que se bacana. chama Maria Fumaça. É uma releitura de uma cerveja de um parceiro nosso que era da Donguri. Aí ele acabou se mudando, que era uma cerveja cigana, a gente produzia Uhum. para eles. Hoje ele está para São Paulo, acabou tendo que dar um tempo nisso. Então a gente lembrou com o símbolo da cidade, que é o porquinho, né? E é Uhum. uma Hawk Beer, então é uma cerveja com malte defumado. Então vai lembrar um pouco mais o bacon, dá para fazer uma boa combinação com carnes, fica uma coisa bem bacana. Então a gente vai fazer um lançamento mês que vem também dessa cerveja. Então tem muita novidade vindo. André, quando vocês fazem uma cerveja como essa, por exemplo, ou que a Sax, fizemos a cerveja, que critério é usado assim, acho que isso aqui vale a pena mandar para campeonato, para algum estilo, vai ter um campeonato. Como que é feita essa curadoria, vamos dizer assim, das produções? Porque tem produção que é feita sempre com qualidade, mas fala, não, essa daqui é uma IPA, dá para a gente trabalhar aqui, não é uma IPA Uhum. que é para ir concorrer, vamos dizer assim, porque tem, né? Tem a de trabalho ali que é com excelente qualidade, mas não é para ir para um campeonato, né? Uma boa pergunta. Como é que a gente faz isso? Primeiro que depende do tipo de concurso, geralmente tem dois guias de estilos para seguir. Então, isso significa o quê? Por exemplo, essa aqui é uma cerveja muito boa executada, muito bem feita, mas talvez assim, a gente vai fazer a degustação dela, ela vai fugir um pouco do que o estilo pede. Vai fugir, por exemplo, um pouco da cor, vai fugir um pouco da graduação alcoólica, um pouco da amargor. Isso pode acontecer. Mesmo a gente seguindo bem os critérios, pode Uhum. acontecer. Aí a gente acaba não utilizando essa cerveja para esse tipo de finalidade, para um concurso. Então, dentre tudo isso, a gente consegue avaliar melhor as opções que a gente tem e mandar. Por exemplo, agora esse último concurso foi de Caxias do Sul, nós mandamos 5 amostras. 4 ganharam medalha. Então, uma acabou fugindo um pouquinho também ali e não deu resultado legal. Mas então a gente faz, às vezes vai mais, às vezes vai menos, né? Mas assim, o principal aqui é estar dentro do estilo. Esse é o critério principal para mandar para um concurso.
Legal. E quando você manda para o concurso essas cervejas e aí vem o reconhecimento, é claro que é óbvio, mas você sente que você está mandando, além do teu produto, você está mandando o nome de Concórdia também para ser reconhecido fora. Com certeza. Isso é muito gratificante, muito, muito legal, é, valorizar isso, né? Concórdia é um polo, Concórdia tem muitas empresas boas, tem muitos restaurantes bons, que é o nosso caso, assim como outros parceiros, enfim. E sim, Concórdia está no meio disso e a gente é muito feliz pelo reconhecimento, pelas pessoas lembrarem, para as pessoas verem, né? Concórdia é uma ótima cidade e tem muita coisa boa que está por vir também, com certeza. E acho que também fica aqui o convite, né? Mas acho que as pessoas de Concórdia precisam entrar junto na valorização da cidade. Não é só, vou lá. Não é ir na Casa do Malte somente, é ir prestigiar o que a Casa do Malte está fazendo por Concórdia. Sim. Eu acho que isso vale para todos os restaurantes que tentam fazer isso no sentido de valorizar a gastronomia local, de estar investindo dentro da cidade. As pessoas precisam valorizar isso aqui dentro, né, André? Exatamente. A gente percebe, eu fazendo um comparativo, assim, vamos falar, desde que a gente começou, por exemplo, faz 7 anos, existia uma quantidade de estabelecimentos, X, né? E hoje eu percebo, assim, vendo de fora também disso, que acabou aumentando, mas principalmente acabou aumentando a questão da qualidade, a questão do aperfeiçoamento, a questão de opções, entendeu? Uhum. Então hoje nós não perdemos em nada, a Concórdia não perde em nada para grandes cidades, né? Talvez não vai ter a mesma quantidade, obviamente, de espaços, mas em quesito qualidade em restaurantes, em cervejarias, a gente não fica atrás de nenhum desses locais. Então eu estou vendo uma crescente nisso e é uma oportunidade que Concórdia tem e precisa sim, com certeza, ser mais explorada e até mais valorizada por quem está aqui, né? O cliente hoje você entende, você sente lá que hoje ele está perguntando mais, ele está provando mais, ele está conhecendo mais quando ele chega na mesa já para provar o que você está oferecendo? Sim, Sidney, assim, tá mudando muito, a gente viu uma mudança muito grande do cliente. Por exemplo, desde que a gente começou até agora, o que está mudando? Vários aspectos. Primeiro, as pessoas estão consumindo uma quantidade menor de bebida, mas eles querem mais qualidade. Eles querem mais experiência. Eu acho que essa é a grande palavra, é experiência. Então a gente percebeu esse movimento, está se adaptando, sempre se adapta. Uma prova disso também é os lançamentos, que teve bem recente agora, que a gente fez uma parceria com a Tecnoextra, lá o pessoal lá, com a diretora também, a Portolano, e com o curso de agronomia do IFC. Nós fizemos uma parceria e foi a primeira vez na história, né, do IFC e tanto da Tecnoextra, que nós servimos uma cerveja lá dentro do evento. Só que era uma cerveja sem álcool, né, que não é Legal, permitido com sim. álcool, né, nesses locais federais de ensino, né. Então lá a gente já teve mais um lançamento depois disso, né. Agora, no aniversário de 7 anos da casa, a gente lançou a cerveja Pilsen e a cerveja Session IPA sem álcool. Olha que legal. Porque a gente percebeu também o quê? Muitas pessoas estão mais preocupadas em fazer exercício, se cuidar mais, estão, assim, também diminuindo a parte de bebida alcoólica. Então, a gente tem que estar atento a isso para ter opções, entendeu? Sim. Quem não quiser beber, não, tem uma cerveja sem álcool. E o próximo lançamento, agora ainda esse ano, vai ser cerveja sem glúten. Também que tem um apelo que está crescendo, né? Então a gente vai ter o quê? Opções. Opções para qualquer tipo de público. Quem quer degustar uma cerveja mais alcoólica, quem quer uma sem glúten, quem quer uma sem álcool. Acho que a gente tem que estar atento a essas novidades, né? Porque realmente você falou isso e a gente vê até no mundo dos vinhos também, o pessoal muito atrás do vinho desalcoolizado. Uhum. Aí antes tinha muito aquela questão, você não bebe, você não vai se divertir. Mas já mudou completamente isso, então hoje as pessoas estão sentando numa mesa mais para conversar, como você falou, e a Session IPA eu já provei para mim uma das minhas preferidas, eu sou meio suspeito em falar, né? E agora você disse que lançou aí a sem álcool, então deve ser tão espetacular quanto, né? André, a gente sabe que empreender no Brasil já é difícil. Empreender em cervejas artesanais, como que é um pouco dessa história para nós, assim, é mais difícil, é mais complexo? Uhum. Como que é esse mundo, né?
Eu vejo que, assim, falando então em cervejas, cervejarias e cervejas em específico, eu acho que, primeira coisa, para empreender, para você ter esse negócio, tu tem que identificar o público e o que você quer atingir. Por exemplo, o que você quer atingir? Eu quero atingir uma cerveja mais leve, uma cerveja mais competitiva em termos de valores, com uma qualidade também, porque hoje em dia, se você não fizer com qualidade, você está fora do mercado, né? Mesmo que seja uma cerveja mais de entrada. Então, ou você vai investir no quê? Uma produção maior. Então, ok. Só que tem um detalhe. Produzir, fazer uma boa cerveja é o mais fácil. O difícil é você vender. O difícil é você colocar no mercado. Então, esse é o desafio. A gente se especializou no quê? Uma produção menor, atender o público externo também, com eventos, com chopeiras também, mas entrar nessa linha mais premium, de cervejas diferentes, cervejas com apelo mais de guarda, que é uma coisa que eu sempre gostei, né? Então, acho que o principal é o quê? Para dar certo um negócio nesse ramo, é você entender o teu público e saber onde é que tu quer chegar. E porque esse estilo de cerveja é o estilo daquela cerveja presenteável, né? Exato. Sabe que alguém gosta de cerveja, algo diferente, tu vai lá, compra uma garrafa dessa, coloca numa caixinha bonitinha, vira um super presente, né? Porque, inclusive, nós fizemos um jantar harmonizado com ela, né? Até eu queria colocar, para quem não teve a oportunidade de participar, se eu fosse eu como chefe, vou harmonizar essa cerveja aqui com algum prato. O que eu poderia harmonizar? Ó, dá para diversificar. Além de pratos salgados, também ela combina muito com uma sobremesa. Sobremesa, uma goiabada, um chocolate. Ela é uma cerveja bem versátil. Agora, se for na parte de comidas salgadas, eu iria para um lado de uma carne mais vermelha, uma carne um pouco mais complexa, com um agridoce também combina muito bem. Então, acho que essa parte, porque é uma cerveja mais extrema, uma cerveja com mais presença. Então, da mesma forma, precisa ter algo para acompanhar que seja uma junção boa com ela, né? E a cerveja artesanal hoje, quando a gente fala em harmonização, a gente ainda vê muito pouco harmonização com cervejas, né? A gente tem, mas ainda se vê muito pouco. Você acha que a cerveja artesanal ela pode ocupar o mesmo espaço do vinho numa harmonização? Que hoje você olha você entra aí na internet da vida, vê jantares harmonizados. Tu vai encontrar 50 de vinho e 5 de cervejas. Né? E ainda não é tão comum, né, o pessoal explorar mais essa. Sim. Mas você acha que ele ainda vai ocupar um mercado que vai ser legal? Como que tua opinião sobre isso? Com certeza. Minha visão disso é o seguinte: hoje, de cervejas tem estilos para todos os gostos, né? Desde uma cerveja mais leve, uma cerveja mais maltada, uma cerveja lupulada ou mais complexa, mais alcoólica também. Mas ao meu ver, que a cerveja é algo mais fácil, né? Mesmo que é uma cerveja talvez mais alcoólica em si, mas a cerveja dá para fazer um leque de combinações muito grande, harmonizações, mas o principal é uma coisa mais acessível. É uma bebida mais acessível no sentido de descomplicar, né? Esse é o meu ver. E sim, pode ocupar com certeza qualquer harmonização, qualquer jantar, qualquer coisa assim que tem potencial para isso, sim. Quando você vai escolher uma cerveja lá para mandar para o campeonato, você vai muito às vezes você vai pelo coração ou você vai pelo lado técnico mesmo, André? É difícil competir, né? Sim. Porque às vezes você faz uma cerveja que você, cara, tô apaixonado por essa cerveja, mas você tem que olhar pelo lado técnico também, né? Qual que pesa mais na hora de mandar ali, André? Nesse caso tem que ser mais o técnico, porque, como eu falei, né? Pode ser que uma cerveja esteja muito boa, mas ela fugiu de algum aspecto que tem muita relevância, porque para você ter uma conquista assim, ela tem que estar tudo o mais perfeito possível em cada quesito, seja em aroma, seja em aparência, seja em formação de espuma, seja em sabor, seja em cor, né? Então, se fugir muito, destoar de alguma coisa dessa linha, ela já vai ser prejudicada. Então, nesse caso, assim, tem que estar o mais fiel possível ao que o estilo pede, ao que o guia pede. Então, a gente faz uma análise mais criteriosa e às vezes aquela que a gente mais gosta não vai ir também. Não vai. Eu vou fazer uma pergunta meio leigo aqui, mas quando a gente começa a fazer lá, quando você vai começar a fazer a cerveja para teste, chama de braçagem?
Sim, sim. Chama de braçagem. Braçagem. Uma das etapas é a braçagem. Então, quando você recebe a premiação, fui premiado por aquela cerveja, essa aqui no caso, já ensina algo a mais para a próxima abraçagem? Com certeza, porque assim, é praticamente assim um ritual, né? Mas lógico, tem muita coisa técnica. Então, hoje, às vezes não é o melhor insumo que vai ter uma cerveja boa. Muitas vezes é o quê? É a questão do teu processo, a questão da tua higiene, da tua limpeza, da tua água cervejeira, do teu processo de temperatura, da abraçagem, enfim. Então, é uma junção de coisas. Então, muitas vezes você pensa, vou pegar o melhor malte do mundo e fazer a cerveja, vai dar certo. Se você tiver um outro processo que não tá legal, não vai tudo Também para não. abaixo. Então, a gente tem que o quê? Ter a melhor opção, melhores coisas, mas assim, cada um no seu aspecto, ter a produção, ter a escolha de malte, selecionar o estilo para conseguir fazer uma cerveja boa. Tem um estilo mais difícil de produção? Só assim, esse estilo aqui é o mais difícil de produzir e a gente produz pouco. Olha, por incrível que pareça, um dos mais difíceis é uma cerveja mais leve, é uma Pilsen da vida. Não digo sim, geralmente é o mais difícil, mas o que acontece? Por exemplo, uma cerveja Pilsen, uma cerveja muito leve, qualquer defeito, qualquer coisa que fugir um pouco de uma cerveja assim, que se der alguma falha, ela vai ficar muito perceptível, porque é uma cerveja muito leve. Talvez uma cerveja mais forte não vai ficar tanto, entendeu? Então, eu creio que umas cervejas assim, as mais leves, podem não aparecer, mas como é uma cerveja mais consumida, uma lager, é a mais difícil Eu também. jurava aqui pra mim que tu ia falar assim, mais difícil é fazer Sim. uma Sax aqui, uma IPA, uma APA, algo nesse sentido, porque são cervejas que quando você bebe são complexas. Sim. Né? Para quem não conhece, para quem já se acostumou com os estilos, vai embora, você vai tomando normal. Porque para quem tá em casa que toma só Pilsen, quando vai tomar o IPA, qual que é a primeira sensação quando toma o IPA? É totalmente, né? Nossa, É mais amargo, gelado e é tal. ruim, parece aquilo. Eu fui assim. Aí quando eu mudei pro IPA, hoje quando eu tomo Pilsen para provar assim, mas Sim. não é assim aquele negócio assim. Então você é chato pra cerveja? Não, é porque vai acostumando. É igual o Claro. vinho quando você vai subindo de degrau, né? A cerveja é a mesma coisa, né? Mesma coisa, você vai provar, você vai identificar mais com o estilo, com o sabor, com o aroma, mas você quer provar outros tipos também, tá tudo certo, é isso aí. E olha como é legal, você acabou de falar que o mais difícil para produzir acaba sendo o Pilsen, que é o Uhum. mais leve, que teoricamente é o mais fácil de vender. Sim. Qual que é o mais difícil para vender? Olha, justamente uma cerveja mais É? complexa, porque assim, querendo ou não, ela tem um valor mais agregado, né? Uhum. Então muitas pessoas ainda não conhecem, né? Mas é mais romper essa barreira, né? A pessoa que vai provar, vai ver que, opa, é legal, gostei do estilo, gostei do sabor, gostei do aroma, e aí é uma porta que se abre, né? Que tem muitos estilos bons, tem muita diversidade nisso tudo. Você acha que o público daqui ainda precisa descobrir mais esses sabores, esses Olha, aromas, no geral, eu acho que assim, aqui na nossa cidade, na nossa região, tem muitas opções e o pessoal está bem antenado nisso. Uhum. Então, assim, o pessoal quer descobrir, muitas pessoas conhecem, muitas pessoas produzem a sua cerveja em casa, então isso acaba dando um engajamento maior. Legal. Então eu vejo que a nossa região é um polo muito grande, o pessoal tá bem ligado nisso. E qual estilo que representaria melhor o paladar do público de Concórdia hoje? Você que está nesse meio, né? Tu vai saber nos responder melhor. IPAs. IPAs. O pessoal de Concórdia gosta muito de IPA. Desde o começo. Hoje, quanto mais novidade tiver, quanto mais cervejas, lançamentos nessa linha, a gente vê um público muito grande nisso. O pessoal, assim, aqui ainda está muito ligado a cervejas mais lupuladas como IPAs. E hoje o estilo que é mais gastronômico, assim, né? Que combina mais, qual que é? Uma boa pergunta. Eu não sei te dizer que seja necessariamente só um estilo, né? Mas é que depende muito do que você quer, a experiência. Por exemplo, os frutos do mar, uma coisa mais leve, ela combina com uma cerveja mais leve também. Agora, algo mais complexo vai combinar talvez com uma cerveja mais lupulada, com uma cerveja mais marcante. Então, vai depender muito do que você quiser de combinar, né? De combinação. Quando a gente vai falar na fabricação técnica e tudo mais, a cerveja ela começa
Onde exatamente? No malte, na água, no lúpulo ou na ideia que você tem do estilo? Sim, a primeira coisa eu falo que é 90% de uma cerveja é você ter o teu processo em dia, tá? A limpeza, a sanitização, numa indústria é o fator mais relevante para tu ter uma boa bebida. Esse é o primeiro ponto. Aí depois a gente analisa o estilo de cerveja que quer produzir e a característica que a gente quer. Uma IPA, por exemplo, se fosse uma IPA mais amarga, uma IPA mais frutada, mais cítrica, nós vamos fazer uma composição e realmente fazer uma receita dessa cerveja. Para depois, sim, botar em prática e ter bem definido o que a gente quer, o processo, a abraçagem, a lupulagem, a fermentação, o tipo de fermentação. E muito assim a questão de tempo, né? Tem que deixar uma cerveja de qualidade, tem que ter o tempo dela. Não dá para pular algumas etapas. Então, você tem que ter o tempo dela, de descanso, de fermentação, para conseguir atingir o que a gente quer. Nós temos um estilo de cerveja que é... Eu lembro que eu li alguma coisa, tomei algumas também, que eu acho que é feita lá pelos monges e tal, que tem um estilo, né? Sim. Que seria as cervejas trapistas? Trapistas. Né? Até que ponto a água influencia nesse resultado? Porque eles falam assim, lá nós temos, era nos montes, então a água é mais pura, por isso a cerveja era mais... Tem toda uma história por trás disso, né? Totalmente. Quando não se tinha ainda, assim, ciência das diferenças e do que influenciava uma água na produção de uma cerveja, pega várias regiões, principalmente da Europa, né, que tinha há muito mais tempo produzido. Por exemplo, região da Alemanha é uma cerveja, uma água que combina melhor com cervejas mais leves, como a Pilsen, como a Bohemian, enfim. Ela é uma água mais leve, mais branda, né? Agora, por exemplo, pega lá que é a terra da Guinness, né? Na Irlanda. Então, lá a água é uma água mais pesada, né? Já por natureza mesmo. Ela combina muito mais com as stouts, que são cervejas mais escuras. Então se tem mudar, tudo a ver tem com tudo a ver. Hoje, com a tecnologia de hoje, está muito mais fácil. Então, hoje você pode replicar uma água exatamente com o tipo de cerveja que você quer atingir. E realmente vai mudar muito o estilo, vai melhorar muito o estilo você trabalhando com a tua água para chegar no ponto que você quer. Então tem totalmente a ver. André, o papo tá excelente nessa parte de técnica e fabricação, mas a gente vai chamar um intervalinho e a gente volta já. Começou a maior edição da história dos selinhos no Caetá. Uma coleção exclusiva da linha Naturale Master Pro, a mesma marca das facas da primeira edição que foi um sucesso. Itens de alto padrão com alumínio forjado, cabo de toque macio e base para qualquer tipo de fogão, inclusive indução. Revestimento cerâmico antiaderente. A linha completa possui 2 frigideiras. Por trás de cada doce incrível, tem alguém que ama o que faz. A Doces Rosito é parceira de quem transforma ingredientes em verdadeiras obras de carinho. Há mais de 30 anos em Concórdia, oferecemos variedade, qualidade e condições especiais para compras com CNPJ. Doces Rosito, a escolha de quem vive da doçura todos os dias. Rua Marguerita Campese Dalla Costa, número 63, pertinho da Rádio Rural. WhatsApp 49 984 17 8672. Transformar um simples pedaço de carne no churrasco perfeito exige muito mais do que técnica. Não é apenas entregar carne, é o resultado de uma seleção rigorosa feita por quem entende de verdade do assunto. Do churrasco de domingo ao jantar especial, a Friwest garante cortes bovinos com a qualidade que você conhece e a confiança que você sente. Descubra o padrão Friwest e surpreenda seu paladar. Friwest, especialistas em cortes bovinos. Você consegue sentir o cheiro de um pão de queijo quentinho só de olhar para a TV? Esse é o segredo do legítimo sabor mineiro, que a nossa família aprendeu com a vovó e trouxe direto para a mesa do catarinense. Desde 2006, unimos matérias-primas naturais com a criatividade. Uma linha exclusiva com temperos, recheios e misturas práticas, nutritivas e deliciosas. Leve o verdadeiro sabor e carinho para sua rotina. Catarininho, o pão de queijo incrivelmente bom.
Voltamos então aqui nos estúdios, estou com o André Lazzarin, estamos falando da fabricação de cerveja, sobre os prêmios que a Casa do Malte recebeu recentemente, né? E André, falávamos aqui nos bastidores que você produziu, foi para lá, ganhou esses prêmios e a continuação dela, né? Vamos dizer, você vai usar o mesmo malte, o mesmo lúpulo, a mesma água, o mesmo processo em tudo. Mas depois, quando ela for para a garrafa, a gente vai ter uma surpresa, às vezes ainda melhor, ou mesmo padrão, mas não vai ser exatamente padrão, né? Como um vinho, né? Sim, exatamente, porque ela vai ter alguns aspectos que podem mudar. Por exemplo, a safra do lúpulo pode ser que mudou a temperatura onde foi plantado, mudou, ficou mais quente, ficou mais frio. Isso vai dar um resultado totalmente diferente nas características sensoriais, tanto do lúpulo quanto da cevada, que depois é malteada. Mesmo tendo um processo, uma maltaria muito bem definido, lá na plantação ela pode ter algumas diferenças do solo, do manejo. Então isso, dificilmente você vai conseguir fazer uma cerveja exatamente igual todo ano, como é um vinho, né? Você vai ter uma safra lá que foi, nossa, muito boa aquela safra. A outra já não foi 100%. Porque também muda até a característica da uva também, né? Mas tudo dentro dela vai ter os mesmos padrões ali. A cor tem aquele aproximado que tem que seguir, tem claro. toda uma regra. Só que o que pode mudar, às vezes, o aroma, um pouco mais doce, um pouco mais amarga, entre uma escala que é permitido, é isso, né? Perfeito. Ela vai estar dentro dos padrões, sim, com certeza a gente consegue chegar. A diferença é que vai mudar justamente alguma coisa do aroma, alguma coisa do sabor, em decorrência disso. Então, isso que é o legal, né, de uma cerveja, de uma bebida assim artesanal. Dificilmente você vai conseguir deixar ela exatamente igual, mas daqui a pouco pode ter uma surpresa e ficar melhor ainda. Exatamente, às vezes ela pode ficar. A gente sempre espera que ela fique melhor do que ela estava, porque conforme você vai fazendo mais, vai aperfeiçoando, né? Exatamente. O processo. Exatamente. Então é para ficar melhor, né? Para quem produz em casa, ou para quem entende do processo, né? O malte, ele é só uma base ou ele dá personalidade também para a cerveja? As duas coisas, né? O que hoje depende muito da qualidade do insumo do malte, né? Então, se é uma cerveja mais leve, vai usar mais malte base, né? Se é uma cerveja um pouco mais complexa, por exemplo, a Saks, a gente usou 8 tipos de malte diferentes, né? Mas o malte base, ele sempre vai ter uma concentração maior, que é o que vai dar a sustentação para a cerveja. Então, o malte base, seja Pilsen, ou que seja Viena, que seja Pale Ale, mas ele vai ter uma concentração muito maior que outros maltes. E justamente esses maltes especiais é o que vão dar aquele toque diferente para cada estilo, né? Que vai um caramelo, um toffee, um mais maltado, um mais pro café, mais pro chocolate. E isso é em decorrência do processo que aquela cevada, durante a malteação, vai passar, que vai dar uma característica diferente para a cerveja. E quando a gente fala de lúpulo, nos últimos anos virou quase uma estrela, né? Por aí todo mundo falando de lúpulo no mundo cervejeiro. Isso atrapalha ou ajuda? Ajuda, porque de um tempo para cá, cada vez tem dois aspectos, né? Por exemplo, hoje o Brasil está caminhando a passos mais largos para questão de produção de lúpulos, lúpulos nacionais. Inclusive a gente usa em várias cervejas que a gente produz lá, a gente usa lúpulos nacionais, inclusive da Itá, que é um parceiro nosso. Olha que legal. Que é o Toscan, que ele tem a produção lá da Itá Hop, e ele já está há 2 anos produzindo, e tá melhorando, tá testando muita coisa, porque é uma coisa nova na região. Então ela tem uma propriedade muito boa, que se adaptou bem com alguns tipos de lúpulo, como também, claro, tem lúpulos importados, que é mais específicos, só que aumentou muito a variedade. Então, é algo que está aumentando os tipos de cerveja, os estilos, e, consequentemente, tem mais opções no mercado. Então, isso é bem positivo. Legal. E a gente... Aí nós está passando por processo. Falou do malte, falou do lúpulo. E tem uma parte que às vezes parece que é invisível, né? Que é a fermentação. Mas ali decide muita coisa a parte da fermentação numa cerveja? Totalmente, totalmente. Fermentação é um dos pontos mais importantes hoje numa cerveja, que é o que vai ditar, né? Então hoje depende muito, a gente tem
uma variedade muito grande, um leque muito maior de opções, né? Comparado com um tempo atrás. Hoje, para fazer um determinado estilo de cerveja, você vai ter você poder escolher a levedura que inclusive vai dar mais aroma, um aroma diferente, um sabor diferente, tanto quanto o malte, tanto quanto o lúpulo. Então, unindo tudo isso aí, um processo bem definido, uma água boa, malte, lúpulo, levedura e processo ali bem delimitado, você vai fazer uma cerveja excelente. Eu provei esses dias uma cerveja caseira. Certo. Né? Tem aí aqui em Concórdia nós temos uma associação, né? Que é a Servacom. E eu provei uma cerveja. E claro que você, dentro do estilo, tinha algumas características, mas é totalmente diferente a caseira de uma artesanal e de uma profissional, né? Então, você acha que aí tem um problema? Tem um problema não, é a questão de você lá na Casa do Mato tem um controle de temperatura muito melhor. Em casa, você está fazendo em casa. Você vai tentar controlar de uma maneira, mas não vai conseguir fazer 100% aquilo, né? Você acha que isso muda muito o estilo da cerveja? Ou o porquê que você está tomando naquele... Pode mudar. Na verdade, assim, eu também comecei como cervejeiro caseiro, já há mais de 10 anos, e era justamente isso. No começo não tinha nenhum fermentador assim adequado com controle de temperatura, né? Então a gente teve muita coisa que tu vai experimentando, tentativa e erro, acertando, errando, mas pode sim, mesmo em casa, você tendo alguns procedimentos para você se atentar, como justamente a limpeza, a sanitização e a fermentação, dá sim para ter uma boa cerveja. Isso que é o legal da cerveja caseira. É sempre uma quantidade menor, então você pode usar, pode fazer coisas diferentes, né? Então, isso que eu acho que é legal. E a Servacom já é um parceiro já desde o início também, eu sou um dos sócios fundadores também. Inclusive, a gente vai ter em breve um workshop que vai durar o dia todo, com vários profissionais de cada área, tá? Equipamentos, insumos, vai ter um nome internacional, inclusive, que vai estar aqui também. Poxa, que legal. Isso em Concórdia. Concórdia, lá na Casa do Mato vai ser. Legal. De manhã até a tarde, com experiência gastronômica, com visitação à fábrica. Em breve a gente vai estar fazendo o lançamento com a Servacom também. Legal. E nessa fabricação, André, seja artesanal, o quanto que existe de arte ou quanto que existe de ciência nisso tudo? É uma boa pergunta. Eu acho que assim, tudo porque, teve... só completando, para mim, todas as cervejarias que eu fui visitar e falei com os proprietários, com o mestre cervejeiro, com o dono da cervejaria, porque muitas vezes não é a mesma coisa, né? Um tem a cervejaria, outro é o mestre cervejeiro, outro é o sommelier somente, e o outro é o técnico lá dentro que vai fazer tudo acontecer. Mas muito é do que você quer, né? Tem que ter o dom de você imaginar algo e colocar em prática. Sim, também. Eu acredito que assim, é um conjunto. A gente, acho que as receitas que mais dão sucesso de negócio, falando em cervejarias, é justamente ter aquela pessoa que também vai pensar no mercado. Assim, talvez eu não vou fazer a cerveja que eu queria, que eu mais gosto. Mas tem mercado para isso também em alguns outros estilos. Então, eu acho que é um conjunto de tudo. Pessoas que sonham, pessoas que executam muito bem feito, pessoas que têm critérios mais científicos, né? Então, é importante ter o embasamento. Você tem que ter ciência do que você está fazendo. Mas ter uma pitada de arte, porque é uma alquimia, né? Sim. É uma alquimia. Então, você ter assim, fazer coisas diferentes, explorar os sentidos, sabores e aromas é muito, muito legal. Você acha que o turismo cervejeiro ele pode crescer muito mais aqui na região ainda? Sim, sim. O turismo é uma bandeira que eu particularmente defendo muito, que é algo que estou envolvido. Eu acredito que propriamente Concórdia tem muito potencial para isso, pelos locais que tem, só que ainda não está sendo explorado da melhor maneira, né? Isso leva tempo. Isso leva tempo. Até a Casa do Mato tem agora as pousadas, as cabanas, né? As cabanas. Sim, a gente tem as cabanas, inclusive tem um projeto agora para sair, se tudo der certo. A gente vai ter novidades aí pela frente para ampliação, justamente disso, porque a gente trabalha muito com experiência. E eu acho que o turismo é um pouco isso, é muito isso. É experiência.
E a gente tem uma região muito boa, uma cidade muito boa, próximo de outras cidades também que são mais, tem apelo turístico. Então eu acredito que assim, Concórdia vai ter um futuro grande para esse lado também. Legal. Porque eu acho que precisa, a gente tem, as pessoas às vezes não olham para o lado, mas quando você está indo no caminho, já tem muitas paisagens do lado, né? Uhum. Então, se parar um pouquinho mais para apreciar, vai ver que a gente tem um lugar muito bonito para se explorar ainda, que é o interior, que é dentro de Concórdia, que tem bastante lugares que, por ficar distante, talvez é menos visitado, né? Exato, exato. E assim, é uma união de forças, né? Tanto de poder público, quanto de privado. Sim. É algo que dá para ser trabalhado, mas a gente entende que tem que dar o primeiro passo, né? Então, tem que ser trabalhado, melhorado, muita coisa. Mas, enfim, ter pessoas boas e ter um projeto bacana, eu penso que é algo que vai fazer muito sentido para a região. Pegando esse gancho de turismo, gastronomia, cerveja, tive um cliente recente, ele falou uma coisa que foi bem bacana. Ele me pediu uma cerveja IPA ou APA ou artesanal na ocasião, só que ele estava tomando vinho. Ele falou: quero limpar o paladar por causa da carbonatação. Sim, é isso aí. Isso Sim, ajuda a limpar o paladar mesmo? Como ajuda, porque é diferente de por exemplo, então você estava tomando um vinho, né? Então você pode perceber que a cerveja também, a carbonatação dela é mais leve, ou seja, a espuma, né? Por alguns fatores. Por ser uma cerveja mais alcoólica também, isso tem bastante influência. Se são cervejas mais leves, você pode perceber que é algo mais refrescante, né? Então, ele vai acabar limpando, a carbonatação ajuda nisso. Coisas que outras bebidas não têm. Então, isso também é o diferencial da cerveja. A cerveja tem um leque muito grande de possibilidades. Desde uma cerveja para verão, a gente tem lá, por exemplo, a gente tem o nosso tap lá com 14 torneiras, né? Sempre cervejas frescas. Tem cervejas diferentes de guarda, enfim, a garrafa, a lata, mas lá são sempre cervejas frescas. Ou não, por exemplo, uma cerveja mais maltada, uma cerveja mais complexa, é até melhor deixar um tempo para ela. Então, é legal você fazer escolha, é muito versátil. Cervejas mais para verão, cervejas mais para inverno, então vai mudar. Então tá sempre mudando. Isso que é o legal da cerveja, né? E as pessoas tinham isso na cultura, só que elas lembram pouco, porque a gente lembra, por exemplo, na época que não se falava em cerveja artesanal, não se falava em cervejas muito diferentes, a gente tinha no inverno a propaganda da Kaiser Bock, que era só no inverno que você via. Por que era só no inverno? Porque realmente é a mesma coisa que pegar outras linhas de bebidas, né? É uma cerveja mais encorpada, uma cerveja um pouco mais maltada, e ela vai combinar muito mais com dias frios, né? Pode tomar no verão? Pode, mas no verão seja, acho, talvez mais preferível, talvez uma cerveja mais frutada, até uma sour, hoje está muito em alta também. Sim. Sours são cervejas mais com mais acidez, com mais frutas, então são cervejas muito boas para uma determinada época do ano, que seria mais no verão. E cervejas mais alcoólicas, mais potentes para o inverno. Mas a sour ainda... Vamos lá para uma escala de cerveja, né? Para quem está começando. Porque eu acho que a sour está bem no final. A minha opinião. Porque ela é uma cerveja bem difícil de se tomar quando você ainda não se familiarizou, talvez, com os outros estilos, né? Sim. Numa escala para eu começar. Eu tomo só cerveja industrial. Por onde eu começo? Então, beleza, vamos começar com uma lager, que é a mais tradicional. Aí você pode até depois passar também para uma lager, mas talvez um pouco mais maltada. Aí já pode ir para uma Session IPA, para uma APA, uma American IPA. Aí tu vai começar a ir para uma Red Ale, uma cerveja de guarda também. E realmente, daí a Sour é outra linha. São cervejas mais ácidas. Mas não quer dizer que sejam extremas também. Porque hoje, por exemplo, muitas cervejarias, a gente tem lá também mais no verão, são sours mais frutadas, com grande concentração de fruta mesmo na fermentação. Então, ou frutas vermelhas, ou frutas amarelas. Então, ela não vai ficar doce, mas ela vai ficar com uma acidez, que vai lembrar um pouco um espumante, e um sabor de fruta que acaba, assim, tendo uma aceitação muito boa no público. Eu lembro que eu provei uma de pitaia, uma de maracujá e uma de tangerina. Foi as três que eu provei, assim. Mas porque eu gosto de provar coisas diferentes. Mas vou falar assim que é uma cerveja que, se eu for no lugar, vou tomar só ela. Não, ela é uma cerveja para provar, degustar e
e deu pra mim, né? Pode ser que tem gente que chegue e tome aquilo ali a noite inteira, mas eu acho forte pra mim, pro meu estilo. Mas uma APA, uma IPA vai. Perfeito, isso aí. Cervejas com maior teor alcoólico, ela combina mais com o que, assim? Carne, massa, risoto, o que ela combina mais? Depende, porque na verdade também a gente tem estilos mais alcoólicos, sendo cervejas mais claras também, não necessariamente cervejas mais escuras. Então, vamos pensar assim, numa cerveja mais clara, mais alcoólica, seria uma Belgian Triple, por exemplo. Nós temos até hoje ela disponível também. Ela tem uma complexidade que não é também tão pesada como uma quadruple, né? Então, ela combina com os frutos do mar, com uma coisa assim mais, um pouco mais, pode ser até um pouco mais apimentada, combina muito bem. Já uma cerveja mais alcoólica, com mais carga de malte escuros, aí também vai desde carnes vermelhas até também sobremesas, né? Uma combinação por contraste também dá muito certo. O que você fala para quem diz assim, eu não gosto de cerveja amarga? Porque todas as pessoas que eu tentei migrar, que eu sempre tento migrar, né? Eu achei, vamos tomar uma daquela verdinha, não vamos tomar essa daqui, ó, prova essa aí. Mas é amarga. Não, prove. Não, mas você só toma o primeiro gole. Não pode ficar só no primeiro gole, né, André? Sim, sim. Exato. Então vai muito de você tirar um pouco essas, né, esse preconceito, digamos assim, porque ela tem uma diferença, assim, e lógico, talvez é uma cerveja que você vai consumir tanto como uma cerveja mais leve. Mas assim, hoje, por exemplo, falo, né, por nós lá, as IPAs são cervejas muito consumidas hoje, né? Justamente por isso, por ter uma diversidade de lúpulos, e tem uma diversidade também de estilos de lúpulos, né? Tem, por exemplo, eu gosto mais particularmente de IPAs e lúpulos mais frutados. Acho que combina muito bem, né? Agora tem lúpulos que são mais herbais, tem lúpulos que são mais cítricos, tem lúpulos, por exemplo, cervejas inglesas que são lúpulos mais terrosos. Então já tem um leque grande em cada estilo ali, ó. Por exemplo, de cerveja lupulada, que seja, um estilo muito grande de lúpulos. Então aquela questão que a cerveja artesanal é sempre amarga é mito. É mito, é mito. Porque você pode usar muito isso. Não precisa ser uma IPA tão amarga. Ela pode ter o IBU alto, sim, mas não precisa pegar aqueles lúpulos que sejam muito de amargor, entendeu? Então você pode mesclar com lúpulos frutados. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma cerveja que foi a primeira medalhista nossa, que é uma New England IPA. É uma cerveja que tem um IBU bem alto, mas ela é frutada. Ela tem uma carga de lúpulos só de aroma, de sabor, que acaba dando ela parece mais um suco, na verdade. Então, para eu saber, quando eu vou comprar uma garrafa de cerveja artesanal no mercado, se ela não é tão amarga, eu tenho que pegar com o IBU mais baixo. Também, sim. Ou tem mais opções que eu tenho que olhar? Em teoria é isso, porque daí aí pode, mesmo tendo o IBU mais alto, dependendo do blend de lúpulos que você usa, tu pode quebrar um pouco esse amargor, entendeu? Então, mas isso vai. E geralmente lúpulos mais frutados, assim, são lúpulos mais caros também. Então, isso também, na indústria é complicado você conseguir atingir isso também, né? Mas enfim, mas o IBU sim, é um padrão que tem que ser usado e vai dizer se é mais amargo, se é menos amargo também. Então, quando você for escolher uma cerveja artesanal para provar no mercado, não tá acostumado, né, André? IBU mais baixo. Mais baixo, isso aí. Chopp artesanal e cerveja artesanal é a mesma experiência? Olha, o que vai mudar? Por exemplo, um chopp é uma bebida que não foi pasteurizada. Ou seja, ela não teve o choque térmico para quebrar as enzimas para, digamos assim, é uma cerveja que na garrafa ela pode ficar mais tempo na prateleira sem estragar, entendeu? Então o chopp é uma bebida que não passou por esse processo, é uma bebida viva, tá? Então tem que ter alguns cuidados, primeiramente, questão de temperatura, então tem que ter uma temperatura mais baixa, câmara fria, geladeira, mas o que acontece? Qual que é a diferença? Qualidade. É uma experiência muito melhor. Você vai sentir muito mais aroma, sabor, algo que uma cerveja pasteurizada não vai conseguir atingir a mesma coisa que um chopp, então, né? Então a cerveja é uma experiência diferente. É diferente. André, hoje, falando da Casa do Malte, se a Casa do Malte hoje fosse definida ali
Em 3 palavras, assim, o que tu colocaria da essência da Casa do Malte hoje? Eu diria assim, primeira coisa, experiência, qualidade e pessoas, porque acho que tudo vai de encontro, né? Experiência porque a gente foca muito em coisas novas, em inovação e ter algo diferente do normal. Qualidade pelo que a gente entrega. Então a gente quer sempre, o nosso objetivo sempre é ser lembrado por qualidade. Então fazer essa ligação é muito importante para nós. Então, resultado é premiações, enfim, o feedback das pessoas também. E sempre tentar melhorar. E pessoas, porque a gente depende delas, né? Então, a gente é muito ligado a isso, nos eventos que a gente faz também, sempre dar atenção ao máximo que puder, porque é essas pessoas que vão trazer para nós essa experiência e essa qualidade que a gente quer entregar. E quem vai até a Casa do Malte hoje, ela encontra mais do que cerveja? Que chopp? Sim, isso aí. Ela vai encontrar tudo isso. Com experiência, o pôr do sol, eventos que só acontecem lá, né? Eventos com música, eventos diferentes. Você investe bastante nessa parte de trazer estilos de músicas diferentes para cá, né? Pessoas de grupos de fora, para trazer essa experiência mesmo, né, André? Exatamente. Claro, tendo em primeiro plano sempre artistas regionais, né? Tem muitos artistas bons, né? Mas, dependendo do estilo que a gente quer fazer, a gente precisa buscar fora também, né? Claro. Então, a gente está com isso já há muito tempo. Foca mais em alguns estilos específicos, sim. Às vezes com outros estilos um pouco menos. Mas a gente sempre tenta agradar o máximo de pessoas possível, né? E sempre com qualidade. Sempre com coisas assim que o pessoal acaba gostando. Legal. Eu sei que o pôr do sol lá é um espetáculo à parte, né? Que tem um deck lá que é muito bom, mas quem vai... Eu vou levar um grupo de pessoas e ele não é muito chegado em cerveja. Tem outras opções, drinks, como que fala o pessoal para... Sim, hoje a gente tem que pensar também em que tem pessoas que querem outras coisas também, né? Então a gente tem hoje, em termos de bebida, além de cervejas, tem uma grande variedade de drinks, tem uma grande variedade de vinhos e mais ainda também de espumantes. Então, a bebida sem álcool, drink sem álcool. Então a gente tem várias coisas, porque a gente atende também muitas famílias e tal. Então tem que ter opções, né? Então a gente está preparado para atender o pessoal. E teve um momento em que você olhou e percebeu que a Casa do Malte virou o ponto de encontro do pessoal no final de semana, porque o domingo à tarde ali ficou muito bacana. Exato. Assim, a gente percebeu, e tanto que, como a gente tem prós e contras, digamos assim. Primeiro porque está um pouco mais afastado do centro, né? Mas isso dá outras possibilidades. Então a gente tem mais espaço, né? Muito mais espaço do que daqui a pouco um ponto central. E isso permite a gente fazer outras coisas, como por exemplo eventos. Então a gente está bem especializado nessa parte, fez um ambiente bacana, um ambiente totalmente climatizado, vários ambientes inclusive, né? Então isso possibilitou a gente abrir mais o leque e fazer parcerias, fazer eventos diferentes, né? Que só acontece porque a gente tem um espaço adequado para isso. Legal. Vamos falar das cervejas da Casa do Malte? Tipo, para tomar ouvindo música. Uma cerveja lá do Casa do Malte que tu fala, olha, essa daqui é espetacular para mim. Aí é uma boa pergunta também. Vai depender do momento, eu acredito, né? E do que você gosta, né? Eu acho que assim, dá para explorar, a gente pode provar vários tipos de cerveja. Mas você vai falar, não, mas eu gosto de uma cerveja mais leve. Então, se você vai se sentir bem com aquela, tá ótimo. Ou uma cerveja mais lupulada, também vai dar certo. Pro inverno? Pro inverno, uma stout. Uma stout. Pro verão? Acredito que uma Session IPA seria uma boa pedida. Pro churrasco? Uma cerveja mais leve, uma Lager, uma Italian Pilsner. É uma boa opção também. Itália Pilsner. Quando a gente fala Itália Pilsner, ela é diferente da Pilsen e da Lager, né? O que ela tem de diferente, né? Sim, então vamos lá. É uma fermentação Lager, certo? Então, mas o que ela vai ter de diferença? Ela passa por um processo que se chama dry hopping. Dry hopping, ele é um processo onde a maioria das IPAs, por exemplo, passa também. Que além de você adicionar os lúpulos na hora da fervura, você tem que adicionar um pouco mais de lúpulos na hora da maturação. Na parte fria, onde ela já vai estar dentro do tanque. O que vai mudar isso?
ela vai ter um pouco, até o IBU um pouco mais alto também, e vai ter um pouco mais de lúpulo, um pouco mais assim, um toque a mais, entendeu? Não vai ser uma cerveja tão leve. Então hoje a Italian Pilsner é uma cerveja que tem uma drinkability muito boa, mas ela é um pouco mais intensa do que uma Pilsen normal, tradicional, né? Acho que essa é a principal diferença. Eu acho que essa, então, para quem está começando, também seria um passo antes de chegar na IPA, né? Exatamente, é o percurso natural, é perfeito para isso. E a Casa do Malte tem essa opção. Ó. Temos essa opção, inclusive ela foi medalhista nesse mesmo concurso aqui, foi ganhado prata com a Sagres, ela ganhou ouro, que é uma parceria com a Adão Cervejeiro, lá de Ceará. Olha que legal. André, eu queria que você deixasse o pessoal que está nos assistindo como entrar em contato, como comprar a Sagres para dar de presente, para consumir, para provar, porque vale muito a pena e, enfim, todas da Casa do Malte para mim são espetaculares, mas eu queria que você deixasse o pessoal de casa aí. A gente tem alguns pontos também na cidade que a gente comercializa as nossas cervejas, mas se você quiser entrar em contato, ou vai vir até na Casa do Malte de quarta até domingo, a partir das 17 horas, ou nos contatar pelo Instagram mesmo, vai ter o link na bio que tem o nosso contato. É só chamar lá que a gente vai mandar o que a gente tem, o portfólio, e fazer entrega ou vir retirar também, a gente vai estar à disposição. Show. André, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo ao Entre Taças. Foi, como sempre, a gente aprende muita coisa conversando com esse cara, ele é espetacular, muito... É uma pessoa, assim, que quando a gente eu vou lá com frequência, vamos dizer assim, e ele sempre nos atende muito bem, o atendimento da Casa do Malte é espetacular, todo o pessoal lá, a equipe é espetacular. E então eu indico muito para quem quer ter um pôr do sol no domingo lá, é espetacular, não só no domingo, mas é os dias que às vezes eu posso ir, então. E agora com Copa do Mundo também tá tendo uma programação legal, né, André? Sim, a gente tem várias ações lá, como o Brindou ganhou, né, que se o Brasil ganhar no final do jogo, você ganha um chopp também na faixa, enfim. E o ambiente ficou bem bacana, a gente colocou um telão para passar os jogos com mais qualidade, enfim. E tá tendo um resultado bem legal, bem positivo. Show. André, mais uma vez, obrigado. E estamos sempre de portas abertas. Quando vier as próximas medalhas, vem aqui, a gente senta de novo, conta como foi. Você nos conta também como foi a experiência, que é muito bacana compartilhar isso com o pessoal de casa. Maravilha, Sidney. Obrigado pelo convite novamente, TV Concórdia também. E se Deus quiser, logo vamos estar de volta aí mostrando mais títulos também, mais medalhas. Então, tá bom. Pessoal, esse foi mais um Entre Taças, direto dos estúdios da TV Concórdia, que foi um oferecimento de Caetá Supermercados, Doces Rosito, Pães de Queijos Catarini e Frioeste Carnes. Até a próxima!